Pergunta: todos são filhos de Deus? Boa pergunta, né? Todos são filhos de Deus? Vamos ver a resposta a esta pergunta. Não o meu pensamento, não o que eu penso, não o que um homem pensa, mas o que está na palavra, o que foi registrada por um homem que andou com Jesus, né? Que era seu discípulo, virou seu apóstolo, né? Apóstolo João, andou com Cristo, né? O Espírito Santo estava na vida de João, e por isso João, né, discípulo amado do Senhor Jesus, escreveu essas palavras que eu vou ler agora. Palavras que não são minhas, né, mas são, né, escritas pelo apóstolo João, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E diz assim: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Primeira carta de João, né, capítulo 3, versículo 6 a 10. Ou seja, né, é Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Aí está a resposta, respondida pela própria Bíblia, que é a Palavra de Deus, e nos mostra que nem todos são filhos de Deus, mas que também muitos, na verdade, são filhos do diabo, ainda que não saibam disto. Mas esta é a realidade que a Bíblia nos mostra. Portanto, a Bíblia Sagrada nos diz que todos, né, a Bíblia Sagrada diz que todos que mentem, seja mentirona ou mentirinha, não importa. Para Deus é tudo mentira. E quem mente é mentiroso ou mentirosa. E a Bíblia diz que o pai dos mentirosos é ele, o diabo. Portanto, se você mente, é esse o teu verdadeiro pai, e não Deus, porque assim está escrito na Bíblia. Confira você mesmo, lá no Novo Testamento, no Evangelho de São João, no capítulo 8 e versículo 44. Abra lá e leia você mesmo. Veja que isso aqui não é palavra de homem, é a sua Bíblia que você tem em casa, que você chama de livro sagrado. Abra lá, né? Faça isso por fé. Isso aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus. Então, examine, busque a verdade. A Bíblia Sagrada responde claramente a esta pergunta: se somos todos filhos de Deus. E a sua resposta clara está registrada no Evangelho de São João, no capítulo 1 e versículo 12, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, né, somente estes que verdadeiramente crerem, mostrando isso com as suas vidas. Ou seja, aqueles que se converteram a Cristo de verdade, somente estes são verdadeiramente filhos de Deus. Somente quem está nesta condição. Os outros não são então filhos de Deus, mas apenas criaturas de Deus. Se você discorda desta mensagem, então você discorda também da Bíblia Sagrada e da vontade de Deus. Porque aqui foi apresentado para você o que diz a palavra de Deus, né? Não é a palavra de homem, mas sim o que disse o Senhor Jesus, né? Que disse, né, que somente aquele que recebe ao Senhor Jesus tem como Pai ao Senhor Deus. Mas aqueles que vivem no pecado, que vivem na mentira, não têm como Pai ao Senhor, né? Mas sim aquele que mente desde o princípio da criação do mundo. Então esta palavra é para alertar você
e para você refletir, né, e ver, né, que Jesus existe e que a sua palavra é verdadeira e que você deve se voltar para Deus e buscar a Deus enquanto é tempo, porque Deus quer salvar a todos. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus ama a todos. Jesus morreu na cruz por todos nós. Então, assim como eu preciso de salvação, você precisa de salvação. Então, assim como eu preciso conhecer a verdade, você precisa conhecer a verdade. Então, faça isso enquanto você tem a oportunidade de vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver nessa terra, mas que a gente possa aproveitar o dia de hoje para buscar a verdade, né? A gente busca tantas coisas nessa vida e se esquecemos de buscar aquilo que seria o mais importante, que é a nossa eternidade, viver para sempre com Deus, né? Porque um dia todos nós vamos morrer e aí depois o que será? Você vai deixar para buscar, para tentar entender depois da morte? Mas a palavra de Deus diz que depois da morte, aqueles que creram, que receberam Jesus como Senhor de suas vidas, serão salvos, terão a vida eterna. Mas os que não receberam a Jesus, que viveram a vida assim, sem saber o que iria acontecer, não entendendo as coisas, não buscando a verdade, esses irão perecer eternamente. Então, não deixe isso acontecer com você, mas faça assim como eu preciso fazer também. Busque o Senhor Deus. Eu não preciso, não é religião não me salva. Eu não preciso de religião, você não precisa de religião. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Então busque a Jesus, porque somente, como o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então o único que pode nos salvar, o único é o Senhor Jesus. É o caminho que o Senhor Jesus veio e mostrou esse caminho e deixou esse caminho escrito no seu Evangelho. Então busque conhecer o Evangelho de Cristo e por essa verdade ser salvo. E por essa verdade, né, ter a sua salvação. Porque é somente o Senhor Jesus que nos garante a salvação. Não é pelos nossos méritos, não é por ser uma boa pessoa, não é por boas ações, não. Mas é por fé. É por fé no Filho de Deus. Somente os que tiverem fé no Filho de Deus serão salvos. É o que diz a palavra de Deus. E somente estes são os verdadeiros filhos de Deus. Então, faça isso enquanto há vida, enquanto nós temos esta oportunidade. Busque o Senhor, em nome de Jesus. E tenha acesso a esta mensagem completa, né, no site Mensagens de Deus. Deus é maravilhoso. Vá na descrição deste vídeo e clique ali e acesse a mais de 1000 mensagens abençoadas como essa. Mensagens para abençoar a sua vida, para mostrar, para trazer o reino de Deus para você. Este é o foco. Não custa nada, é de graça, porque o Senhor Jesus deu de graça. Portanto, então, devemos dar de graça, que seja realmente para abençoar a sua vida. É a minha oração, em nome de Jesus. E desde já, muito obrigado. Amém?